Você não tem que se sentir mal consigo mesmo. Deus se orgulha de você, está satisfeito com você. Você não está onde precisa estar, mas graças a Deus não está onde estava. Você está em algum lugar no meio, você está no caminho e está tudo bem. Tudo em Gálatas é realmente sobre o fato de que quando Jesus morreu, nós fomos libertos da lei do Velho Testamento. Não a lei moral, não a lei cívica, mas todas aquelas leis cerimoniais, todos os sacrifícios que deveriam ser feitos. Na noite passada eu li um punhado de coisas e nós acabamos de dizer que, sabe, quando uma pessoa legalista se apega em alguma coisa que é verdade, ela começa a transformá-la em lei, como os 10 mandamentos. Me disseram que os legalistas os transformaram em 2.200 regras e regulamentos que as pessoas tinham que seguir. Nós não podemos, não tem como a gente compreender totalmente o que Jesus fez por nós. Quando ele estava na cruz e ele disse, está consumado, ele quis dizer que todo o velho sistema foi consumado, que nós não precisamos mais servir a Deus debaixo da lei, não precisamos mais ter medo. Todas as vezes que cometêssemos um erro de que Deus iria nos castigar, que nós não teríamos que viver debaixo da culpa e da condenação, que algo novo está acontecendo, que se chama dispensação da graça. Somos salvos pela graça e pela graça somente, não pelo cumprimento da lei. Agora, isso não significa que nós não queremos cumprir a lei, não é a lei cerimonial, mas sabe, nós ainda não podemos matar pessoas e ainda não podemos mentir, ainda não podemos roubar e há muitas coisas que a lei diz que são realmente boas, mas o problema era que eles não tinham capacidade de cumpri-la. Não importa o quanto eles fizessem, naquele sistema legalista, se eles falhassem em uma única coisa, seriam culpados de todas. E por mais que eles se esforçassem, eles nunca conseguiam ter paz com Deus através do cumprimento das regras e regulamentos. Então, isso deve ter sido notícias inacreditavelmente boas para eles. E foi para muitos. As pessoas a quem Paulo estava pregando eram adoradores de ídolos, eles eram gentios e não judeus. E então, sabe, se às vezes você não aprendeu algo, é muito mais fácil aprender algo novo do que se você tiver que desaprender o velho para depois aprender o novo. Sabe, por exemplo, se você tiver crescido em uma denominação religiosa, legalista, quantos de vocês cresceram? Você cresceu em um lugar que era muito legalista? Ok, bem, sabe, todas as coisas que lhes foram ditas por anos e anos e anos que você não podia fazer, que você seria punido, que Deus ficaria bravo com você por causa disso, você não abandona isso da noite para o dia? Você demora muito tempo para superar isso? Eu cresci com uma quantidade tremenda de culpa e o meu pai estava sempre irritado. E porque ele estava com raiva, ele descontava sua raiva em todo mundo. E você nunca sabia por que ele estava irritado? Ele só estava irritado, então o jogo na nossa casa era impedir que meu pai ficasse irritado. Então eu entrei no meu relacionamento com Deus desse jeito. E eu me sentia culpada todas as vezes que eu não fazia tudo exatamente da maneira que eu achava que eu deveria ter feito. Quantos de vocês aqui sabem do que estou falando? Bem, aqui está o que quero dizer para você hoje. Eu quero te levar ao ponto onde você pode estar completamente confortável com Deus. Quero dizer, quando você está no seu tempo com Deus, você coloca seus... As mulheres vão se identificar um pouco melhor com isso, mas você fica mais confortável no seu pijama e fica encolhida na sua poltrona mais confortável e nós podemos ser nós mesmos com Deus, não precisamos ser rígidos, legalistas e seguidores de regras e regulamentos. Sabe, a maioria das pessoas, se olharmos as leis que nós criamos para nós mesmos, nós criamos uma lei de leitura da Bíblia. Disseram a você, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia todos os dias, leia a Bíblia. Bem, eu acho que é bem melhor dizer, estude a palavra todos os dias. E às vezes a palavra que você precisa estudar
Vem de um livro diferente que tem a Bíblia nele, como também explica algumas coisas sobre ela. Bem, na noite passada eu disse aqui, eu não li minha Bíblia nesta manhã. E você precisava ouvir o silêncio sepulcral. Pessoal, eu vim aqui para pregar, você não leu sua Bíblia hoje? Agora, houve uma época onde eu teria me forçado a fazer isso, mesmo que não fosse realmente o que eu queria ler. Mas eu me obrigaria a isso, porque se eu não fizesse isso, eu me sentiria culpado o dia todo. Muito culpada. Mas hoje eu estou lendo um livro que eu estou realmente gostando, sobre ouvir de Deus, e foi com que eu me senti guiada pelo Espírito Santo a estudar ontem de manhã. Agora, eu realmente li a minha Bíblia mais tarde naquele dia, estudando o que eu ia pregar na noite passada, mas eu só achei interessante a reação que eu recebi quando eu disse eu não li a minha Bíblia nesta manhã. Portanto, nós não precisamos ser religiosos assim. A Bíblia todos os dias, ir à igreja toda semana, precisamos fazer algumas boas obras, sabe? Ser bom para alguém. E se tivermos 3 ou 4 marcas de ok no nosso calendário com Deus, Deus não vai ficar bravo conosco? Mas a coisa é, nós podemos perder tudo, porque Ele não quer que seja... Sim, eu não estou dizendo para você não ler a Bíblia, mas estou dizendo que se você não fizer isso todo dia, contanto que você receba da palavra de Deus, de alguma forma, de algum jeito, então você está ok. Você não tem que orar 1 hora todos os dias para que Deus não fique com raiva de você. As pessoas pegam aquela passagem, vocês não puderam orar comigo por 1 hora, e uma vez houve um grande movimento que rodou o mundo inteiro sobre todo mundo orar por 1 hora todos os dias. Bem, se alguns de vocês fossem como eu, você realmente não tinha nada de valor para dizer em 1 hora, mas você inventava coisas e ficava entediado consigo, andava em círculos ou qualquer coisa para dizer que você cumpriu sua hora, porque assim você... Vamos lá, alguém está comigo aqui? Sabe do que eu estou falando? Eu me lembro de uma intercessora que veio à nossa igreja uma vez e ela falou sobre como ela orava 4 horas todos os dias e que ela começava às 4 da manhã. E aquela mulher parecia ser tão espiritual, parecia ter uma unção muito forte nela. Então eu decidi que se eu fizesse como ela estava fazendo... Vamos lá, gente. Se eu fizesse o que ela fazia, então eu teria a mesma unção que ela tinha. Mas isso não é verdade. Deus não quer que você faça o que outra pessoa faz. Ele quer que você faça o que Ele quer que você faça para que você. E então a unção e o poder de Deus vêm até você por causa da sua obediência a Ele. Mas quer saber? Quanto mais você é guiado pelo Espírito, isso se torna um pouco assustador, porque você será direcionado para fora destas linhas de regras e regulamentos a seguir, e é aí que você vai ser livre, e é quando você vai ficar confortável com Deus. Eu passei anos me sentindo culpada, sabe? Eu nem sabia pelo que eu me sentia culpada, eu sentia que havia algo errado comigo e eu apenas... me sentia culpada. Caso contrário, eu sentia como se fosse um pecado, porque certamente eu deveria me sentir culpada por alguma coisa. E eu posso te dizer algo agora. Eu nunca me sinto culpada. Isso é pior do que não ter lido a minha Bíblia ontem de manhã, certo? O quê? Você nunca se sente culpada? Não. Na verdade, não. Sabe por quê? Porque Deus me ensinou e demorou tanto para eu aprender isso. E Ele me ensinou que isso é total perda de tempo. É que todos os nossos sentimentos de culpa estão tentando pagar pelo que Jesus já pagou por nós. Quando você peca e Deus te convence, você concorda com Ele? Você não dá desculpas, você se arrepende. Significa que você não apenas se arrepende, mas quer se afastar daquilo e não fazer novamente. Você percebe que você não vai conseguir por si mesmo. Então nunca prometa a Deus que você não vai fazer aquilo novamente. Oh, meu Deus, eu prometo que se você me perdoar, eu nunca mais farei isso. Assim você vai. Você vai. A única maneira de você não fazer isso de novo é se você disser, Deus, eu vou fazer isso de novo, a menos que você me ajude, porque eu não consigo por mim mesmo. Eu preciso que você trabalhe comigo. Amém? Então, Paulo tinha suas mãos cheias, porque ele estava tentando ensinar estes gentios que tudo estava vindo a eles através da fé. Não através das obras da lei, mas eles foram salvos pela graça através da fé.
Tudo aquilo que recebemos de Deus é pela sua graça, através da nossa fé. Todas estas coisas podem estar aí, mas se você não confia em Deus para isso, não as recebe. Nós não precisamos que Jesus faça qualquer outra coisa por nós. Ele já fez tudo. Tudo o que nós precisamos é crer no que Ele já fez por nós e aprender a receber isso através da liderança do Espírito Santo e sermos prontamente obedientes a Deus. Só porque nós não estamos debaixo da lei não significa que não é necessário que nós sejamos obedientes a Deus, mas agora Ele nos deu um coração de querer e não de ser obrigado. Deixe-me ler uma pequena história aqui para você, sabe? Eu espero que eu encontre minha história rápido. E se não encontrá-la, vocês irão esperar. Oh, aqui está. Bill era um homem que havia vivido uma vida perversa e pecaminosa. Um amigo disse: Bill, sinto muito por você ter desistido de todas as coisas que gostava agora que se tornou um cara crente. E Bill respondeu: eu posso ficar bêbado na hora que eu quiser. Eu posso ver qualquer tipo de filme que eu quiser. Eu posso apostar. Eu posso tratar as pessoas mal quando eu quiser. O amigo olhou para ele duvidoso e disse: como você pode fazer todas essas coisas e ainda ser crente? E Bill disse: você não entendeu? Eu não as faço mais porque eu não quero. Deus me deu um novo querer. E veja, Deus não quer que eu vá à igreja toda semana porque estou com medo de me meter em problemas com Ele se eu não for. Ele quer que eu vá porque eu quero ir. Ele não quer que eu estude a palavra porque eu vou me meter em problemas com Ele se eu não a ler. Ele quer que eu faça isso porque eu quero. Bem, a verdade é que Deus lhe deu um novo querer, mas se você continuar vivendo no domínio do ter que fazer, você nunca vai entender o que você realmente quer fazer. E a verdade é, você quer fazer tudo certinho, você quer agradar a Deus, você quer ser bom, caso contrário não gastaria uma manhã de sábado sentado aqui, me ouvindo o dia todo. Então, você não tem que se sentir mal consigo mesmo, Deus se orgulha de você, está satisfeito com você, você não está onde precisa estar, mas graças a Deus não está onde estava, você está em algum lugar no meio, você está no caminho e está tudo bem. Eis as boas notícias, está tudo bem, que você não chegou ainda. Está tudo bem que você ainda não tenha chegado ao lugar da perfeição. E eu não quero te deprimir, mas enquanto você estiver em um corpo carnal, você nunca vai chegar. Desculpe, meu irmão, você sempre vai cometer erros até Jesus voltar e nos levar daqui. Mas nenhum de nós é surpresa para Deus, Ele sabia o que estava recebendo quando nos aceitou. Amém? Tudo o que Ele se importa é que você esteja fazendo progresso. Isto é importante. Tudo o que Ele se importa é que você se importe com o que Ele pensa. Então, por que você se importa e você se importa ou não estaria aqui? Ele está satisfeito. O que devo fazer para agradar a Deus? Este é o trabalho que Deus requer de você, que você creia naquele que Ele enviou. Então, vamos voltar para os Gálatas 4 por apenas um minuto. Gálatas 4, 21 ao 31. Diz: diga-me, você que deseja estar debaixo da lei, não ouve a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um pela escrava e o outro pela mulher livre. Mas o filho da escrava nasceu de acordo com a carne, enquanto o filho da mulher livre nasceu por promessa. Agora, isso pode ser interpretado alegoricamente. Estas 2 mulheres são 2 alianças. Elas representam a velha aliança e a nova aliança. Agar é o Monte Sinai na Arábia e ela corresponde à atual Jerusalém, pois está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém de cima é livre e ela é a nossa mãe. Agora eu vou parar por aqui e eu vou contar o resto da história. Abraão era um homem com quem Deus sentiu que poderia fazer uma aliança com ele. E Deus o chamou para se afastar de tudo aquilo que ele conhecia, ele era familiar, para ir para um lugar que nem mesmo Deus lhe dissera onde era, sabe? Sua família era adoradora de ídolos, e então Deus tinha que afastar Abraão daquela influência para fazer nele o que Deus queria fazer. Agora ouça-me,
Alguns de vocês têm coisas que Deus quer fazer em você e através de você, que estão muito além de tudo que você poderia imaginar. E Ele tem coisas tão incríveis planejadas para você, mas para realizá-las, Ele tem que separar você de algumas outras coisas, sabe? Eu fui convidada a sair da minha igreja quando me tornei um pouco mais radical com Deus. Eles me disseram para sair ou calar a boca, e me calar não era a opção. Mas, quer saber? Eles me fizeram o maior favor que poderiam ter feito. Eu também perdi todos os meus chamados amigos cristãos na época, porque achavam que eu havia ficado louca. Mulheres não ensinavam a Bíblia, elas não pregavam a palavra. E agora eu tive essa visão de Deus, que eu fosse por todo mundo e pregasse o Evangelho, e as pessoas pensaram que eu estava louca. Mas eu tinha algo aqui, que eu não podia negar. Você está disposto a começar a seguir o que está aqui dentro de você, em vez de fazer o que todo mundo espera que você faça? Mesmo que não seja algo que você sinta no seu coração que deveria fazer. Eu me pergunto quantas pessoas se envolvem em compromissos e fazem coisas porque sentem que se elas não fizerem, então as pessoas vão julgá-las e criticá-las, em vez de fazer o que elas realmente sentem que Deus quer que façam. Uma moça veio a mim uma vez e disse: Joyce, eu não sei o que fazer. Nós temos um grupo de oração de manhã em nossa igreja e todos os meus amigos estão indo. E ela disse: eu não sinto que eu devo ir, Joyce. Ela disse: eles não entendem isso. Bem, o que há de errado com você? Você não quer orar com a gente? Mas ela disse: sabe o que eu realmente gostaria de fazer? Eu adoraria cuidar das crianças enquanto eles oram. Mas ela teve medo de seguir seu coração por causa do que seus amigos iriam pensar. Veja, se todos nós seguimos a liderança do Espírito Santo, Deus vai cuidar de tudo para todos nós. Imagine que bênção seria para aquelas mulheres não precisarem se preocupar com seus filhos, sabe? E assim, então ela estaria servindo a Deus, tomando conta das crianças enquanto as mães iriam orar. Ele te dá um desejo de fazer algo e você deseja fazer algo mais. Você deseja fazer algo mais. E se seguirmos esses desejos do nosso coração, não os desejos da nossa carne, mas os desejos do coração, nós acabaríamos sendo muito felizes e muito satisfeitos. Mas a maioria tem medo disso. Na verdade, preferem viver de acordo com as leis, regras e regulamentos do que assumir a responsabilidade de serem guiadas pelo Espírito Santo. Você acha que foi fácil para mim quando eu me afastei de tudo que eu conhecia e me era familiar? Por que eu digo que eles me fizeram um favor? Porque eles me empurraram para Deus. Ele era tudo que me restava e nós ficamos realmente íntimos um com o outro. Vamos, alguém aqui está pensando em algo que você sabe que Deus te disse para... E quanto a algumas pessoas, você ainda está apegado a pessoas que Deus te disse que não são boa influência? Alguém está em uma igreja onde você vai toda semana e não aprende nada? Agora, isso não é uma bobagem? Por que não ir a algum lugar onde você aprende algo? Eu sou a favor de ir à igreja, mas você precisa aprender algo. Você precisa crescer. Algo deve estar acontecendo com você. Eles devem preparar você para ser usado por Deus. Você não pode se sentar no mesmo lugar todo domingo com medo de dizer: eu não posso esperar isto acabar. Sabe, não agrada a Deus quando nos comportamos assim. Você está aqui hoje porque você quer estar, a menos que algum amigo tenha te drogado e você não sabia. Uma senhora está apontando para outra ao lado, então... Nós descobriremos no final da reunião se ela está feliz ou não por estar aqui. Você está feliz por estar aqui? Ok, ela está feliz, então tudo bem. Ok. Então, esta alegoria sobre os 2 filhos que Abraão teve, na verdade, nos apresenta 2 maneiras de viver. Uma é pelas obras da carne, que é a nossa energia tentando fazer o que só Deus pode fazer. E a outra é em esperar que Deus cumpra suas preciosas promessas que Ele nos fez. Quantos sabem que se você espera por Deus por muito tempo, às vezes você se cansa e cria seu próprio plano? É bem assim. Eu já sei o que eu vou fazer.
Seu marido não é salvo, então você vai comprar um dos meus livros, você vai sublinhar algumas coisas e você vai colocar o livro na poltrona favorita dele. É assim que é. Ou então você vai comprar alguns dos meus CDs e você vai tocá-lo bem alto. Sabe quando eu saí do meu trabalho? Há 40 anos atrás, para eu ter tempo de estudar, eu não sabia como fazer o que Deus estava me chamando para fazer. Como você ensina a Bíblia se não a conhece? Então, eu tinha que estudar, eu tinha que aprender e tinha que estudar. Eu não tinha como estudar e trabalhar em tempo integral. E assim, então, Deus colocou no meu coração para sair do meu emprego, o que significava que teríamos menos $40 por mês para pagar as contas. Eu nem sei como te dizer o quanto eu estava assustada. Sabe, só porque você tem medo de algo não significa que você pode ter uma desculpa. Às vezes você tem que fazer a coisa com medo e descobrir o que Deus tem para você na sua vida. Então eu ainda me lembro de andar pelo corredor da minha casa e eu estava com tanto medo. Meu Deus, de onde o dinheiro vai vir? Meus joelhos estavam realmente tremendo, gente. E Deus disse, há 2 maneiras de fazer isso. Você pode se preocupar com isso todos os dias, adoecer e se tornar uma bagunça miserável, ou você pode confiar em mim todos os dias pelos milagres. Qual vai ser? Eu disse, tudo bem, eu vou confiar em você. E eu não tenho tempo nem mesmo para começar a contar todas as pequenas coisas que Deus fez por mim naqueles dias, que me levaram para tão perto dele. E eu te digo que eu sei, que se você fizer o que Deus te disse para fazer, Ele vai cuidar de você, Ele vai pagar suas contas e tudo vai dar certo para você. Amém? Então, Abraão, Deus disse a Abraão que ele teria o seu próprio filho, era o que ele queria, seu próprio filho. Mas havia um problema, ele tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. A aliança que Deus fez com Abraão, Deus tinha a sua parte, mas ele disse a Abraão, a sua parte é circuncidar todos os bebês do sexo masculino, aos 8 dias de idade. Bem, a circuncisão é um corte da carne, é cortar uma parte da carne que não é realmente necessária e às vezes pode ser prejudicial. Isso ainda é feito hoje porque é saudável para os bebês do sexo masculino fazer isso, mas isso era um sinal de que eles estavam em aliança com Deus. E então isto se tornou algo realmente muito maior, sabe? Paulo estava chegando e ensinando que agora que Cristo veio, a circuncisão não significava nada. Você não precisa mais fazer isso. Mas os judeus continuaram se esgueirando e dizendo a eles, tudo bem que vocês tenham recebido Cristo pela fé, mas vocês ainda precisam ser circuncidados. Sabe, o diabo sempre quer que pensemos que Jesus não é suficiente, que nós temos que adicionar um pouco de alguma coisa a isso. Deixe-me dizer algo, não é Jesus e mais qualquer uma das suas obras, é Jesus e ponto final. E as obras que fazemos, nós devemos fazê-las porque amamos a Deus e não para que Deus ame a nós. Amém? Felizmente você está aqui hoje porque é apaixonado por Jesus e quer aprender tudo que pode sobre Ele e quer crescer e quer ser a melhor pessoa que você pode ser. Felizmente você não veio porque sentiu que tinha que ter vindo. E que você não vai à igreja no domingo porque sente que tem que ir. Que você não vai ler sua Bíblia porque sente que tem que ler. A questão, na verdade, é que você não tem. Você, na verdade, tem o desejo de querer. Amém? Deus te ama incondicionalmente. Ele quer sempre o que é melhor para você. Quando você o segue, Ele nunca te deixa perdido.